Olá, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e estamos na nossa sexta aula do curso de Química Geral. A aula de hoje é um assunto importantíssimo que se chama cálculo estequiométrico. Alguns alunos, eles têm uma impressão que esse é um assunto difícil, mas ele não é. Principalmente se você entendeu as minhas aulas anteriores. Caso você tenha dúvidas na parte de balanceamento de equação, na questão do que é o número de mols, como que acha o número de mols, massa, que nós vimos pela relação da massa molar e o número de Avogadro, eu recomendo que você volte às aulas anteriores, as duas últimas pelo menos, e assista, porque vai facilitar o entendimento aqui dessa parte de cálculo estequiométrico. Então, vamos lá. Cálculo estequiométrico, ele é associado a equações químicas balanceadas. Então, nós utilizamos as equações químicas, a qual nós trabalhamos na aula anterior e vimos como que se balanceia uma equação química, e por meio dessas equações nós conseguimos essas proporções molares, ou seja, proporções que são associadas ao número de mols, tá? Então, associadas ao número de mols, guarde isso na cabeça. A reação química me dá a proporção molar. Então, quando você balanceia uma equação química, você sabe o quanto que é a proporção que precisaria para a reação ocorrer. Por exemplo, vamos imaginar uma reação química qualquer. Então, aqui nós temos o zinco reagindo com HCl, que é o ácido clorídrico, vai formar ZnCl2 mais H2, que é o hidrogênio. Então, aqui nós temos uma reação química. O primeiro passo, a gente viu na aula anterior, é checar se a reação está balanceada. Vamos ver aqui nos reagentes. Eu tenho um zinco, um hidrogênio e um cloro. Aqui nos produtos eu tenho um zinco, mais cloro 2. Então, quando não tem nada na frente, lembre-se é 1. 1 vezes 2, 2 cloros. Já está desbalanceado, já dá para ver. Aqui tem um cloro e aqui eu tenho 2. Hidrogênios também. Aqui eu tenho H2, então eu tenho 2 hidrogênios, ali eu só tenho 1. Então, a primeira questão que a gente percebe aqui é que a reação está desbalanceada. Então, eu preciso fazer um balanceamento. Então, eu posso pegar uma estimativa por aquele que aparece menos vezes, né? Que nesse caso poderia começar pelo cloro. O zinco estaria igual dos dois lados, tá? 1 para 1 não adiantaria muito. Poderia começar ou pelo cloro ou pelo oxigênio, como nós vimos na aula passada. Então, vamos começar aqui pelo cloro. Foi colocado um 2 ali na frente, certo? Então, aqui ele já balanceou minha equação. Porque aqui eu tenho um zinco, 2 vezes H, ou seja, 2 hidrogênios, e 2 vezes o cloro, 2 cloros. Aqui eu também tenho no produto um zinco, cloro vezes 2, então eu tenho 2 cloros, H2, tenho 2 hidrogênios. Então está exatamente igual. Então aqui nós temos um clássico exemplo de uma reação balanceada. Então, pegou uma reação química para você trabalhar por meio dela e você faz o balanceamento. Então lembre-se, quando você não tem nada na frente é porque você tem um 1. Então aqui você tem a proporção molar. 1 mol de zinco, mais 2 mols de ácido clorídrico, mais forma, né, 1 mol de cloreto de zinco, mais 1 mol de hidrogênio. Então, aqui eu tenho a proporção molar. Eu tenho que é 1 para 2 para 1 para 1, ou seja, 1 Zn, então para 2 mol de HCl, para 1 mol de ZnCl2, para 1 mol de H2. Aqui estão já com os estados físicos. Então, aqui eu tenho uma proporção do número de mols. Essa proporção, você tem que entender, não é a quantidade efetiva que você tem, é o quanto você precisaria. Então, se você, por exemplo, tem 1 mol de zinco para 2 de ácido clorídrico, se você dobrasse o número de zinco, você precisaria de 4 ácidos clorídricos. Essa é a proporção da reação. Mas aqui você tem a proporção molar, que é associada ao número de mols. Entenda isso. É o primeiro passo para você entender o cálculo estequiométrico. Então, aquilo que eu falei para vocês. Aqui nós temos a proporção molar. 1, quando não tem nada na frente. 2 nos reagentes, formando 1 mol e 1 mol de produtos. Então, a minha proporção molar é 1 mol de Zn, que é o zinco, 2 mol de HCl, ácido clorídrico, 1 mol de ZnCl2 e 1 mol de H2. Então, nós temos aqui 1, 2, 1, 1. Então, eu digo que isso é a proporção molar. Então, a minha proporção molar é 1, 2, 2, 1. Então, esses dois primeiros, aqui nós temos os reagentes. Aqui na sequência, nós temos 1 para 1 os produtos. Então, aqui eu tenho a proporção. Eu preciso de 1 mol do primeiro reagente, que é o zinco, e 2 do HCl para formar 1 do cloreto de zinco e 1 do hidrogênio. Então, é assim que
funciona. É assim que você tem que entender que é a base da estequiometria. A estequiometria vem da equação química, e a equação química eu tiro a proporção molar, que é associado ao número de mols. Beleza? Entenderam até aqui? Vamos em frente, que agora nós vamos aprender mais um passo em relação a isso. Então, lembre-se, a equação química, ela me dá a proporção molar. Não esqueça disso. Então, vamos em frente. Aqui eu tenho um outro exemplo de equação. Veja, aqui eu tenho o CO8H8, o O2, o CO2 e a água. Essa equação já está balanceada, né? Você já aprendeu comigo na aula passada como que faz esse balanceamento. Se quiser conferir, fica aqui à vontade, mas eu já adianto para vocês que ela já está balanceada. Então, o que acontece agora? Nós temos que entender que nessa equação eu tenho a proporção molar. A proporção molar. E como que está essa proporção molar? Aí que você tem que ver, pelo número de mols, que é o coeficiente estequiométrico do elemento que está na frente. Então, por exemplo, nós temos o octano aqui, ó, que é o C8H8. Então, eu tenho 2 mols de C8H8, do octano, certo? Então, isso aqui é uma reação de combustão. Nós vimos a aula anterior, combustão é a queima, ela precisa ter oxigênio. Então, os meus reagentes é o meu combustível, que no caso é o octano, reage com oxigênio, forma gás carbônico ou dióxido de carbono, CO2, e água. Sempre a reação de combustão é combustível mais oxigênio, formando gás carbônico e água. Essa é a ideologia aqui da questão de combustão, certo? Então, essa reação me diz que a cada 2 mols de octanos e 25 mols de oxigênio vão formar 16 mols de gás carbônico e 18 mols de água. Então, ainda pela reação química balanceada, os coeficientes estequiométricos me dizem que eu tenho 2 mols de octano, 25 mols de oxigênio, 16 mols de CO2 e 18 mols de água. Então, aqui, qual que é a minha proporção estequiométrica? É 2 para 25, para 16, para 18. Então, a minha proporção aqui é 2, 25, 16 e 18. E eu pergunto para você, que tipo de proporção que é essa mesmo? Proporção molar. Então, ela é associada ao número de mols, certo? Então, não esqueça disso. Não é a quantidade real que você tem no seu trabalho, é a quantidade que a equação me dá. Ela me dá a proporção que eu preciso. Então, se você entender isso, você já está entendendo a base aqui do cálculo estequiométrico. Então, se eu conheço a proporção, eu consigo efetuar os cálculos por meio da reação, porque a gente viu na aula passada que a massa se conserva, a massa que entra, a massa que sai, a soma, o total, né? Você tem um rearranjo dos átomos, assim que acontecem as reações químicas, certo? Então, com isso, eu consigo fazer o que eu preciso. Então, vamos imaginar aqui, ó, quantos mols de fosfato de sódio podem ser produzidos a partir de 0,240 mols de hidrogênio de sódio pela equação. Gente, então aqui, ó, o dado foi dado, ó. O que eu tenho não é nem 1 mol, é menos de 1 mol, ó, 0,240 mols de hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é o NaOH. Então eu preciso conhecer a reação química. O que eu tenho aqui na reação química, ó? NaOH mais H3PO4, dando Na3PO4 mais água, certo? Então, o que ele está perguntando aqui, o enunciado do exercício? O que ele me diz? Quantos mols de fosfato de sódio podem ser produzidos a partir de 0,240 mol de hidróxido de sódio? Então, a equação vai me dar a proporção molar, certo? Então, a primeira questão, deixa eu até voltar ao slide anterior, é fazer o balanceamento, ó. Eu tenho uma reação aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, Na, que é o sódio, eu tenho 1, aqui nenhum nos reagentes, tá? Vamos analisar os reagentes primeiro. Então, nos reagentes, eu tenho 1 Na. Não tenho nenhum, no outro elemento eu não tenho o sódio. No produto, ó, eu tenho Na3, eu tenho 3 Nas. Então, só por esse primeiro elemento, eu já sei aqui que a reação está desbalanceada. Então, o meu primeiro procedimento é fazer o balanceamento. Então, agora, eu já tenho a minha reação balanceada. Foram colocados os coeficientes estequiométricos. Observe, foi colocado um 3 aqui e um 3 aqui. Vamos fazer a contabilidade. Vamos analisar os reagentes. Então, eu tenho 3 sódios, 3 oxigênios,
e 3 hidrogênios no primeiro termo, NaOH, hidróxido de sódio. Agora vamos analisar o H3PO4. Tenho 3 hidrogênios também, um fósforo, representado pela letra P, e 4 oxigênios. Então vamos fazer a soma, 3 mais 4, 7 oxigênios. 3 mais 3, 6 hidrogênios. Beleza? Agora vamos analisar os produtos. 3 sódios, tá igual já. Um fósforo, vou escrever na mesma ordem que eu coloquei ali no início. 4 oxigênios, 4 oxigênios. O primeiro elemento foi, agora o segundo aqui. 3 vezes 2, 6. Então, tenho 6 hidrogênios. 3O mais 3 oxigênios. Então, 4 oxigênios mais 3, eu tenho 7 oxigênios. Então, 3 sódios dos dois lados, 7 oxigênios dos dois lados, 6 hidrogênios dos dois lados, um fósforo dos dois lados. Então, o número de átomos no produto está igual nos reagentes, certo? Então, eu tenho os dois lados balanceados. Então, a minha reação está balanceada. Posso para a próxima etapa. Então, lembrem-se, eu tenho aqui a proporção molar, é 3 para 1, para 1, para 3. São os coeficientes estequiométricos da reação. Agora, com a equação balanceada, vamos para o segundo passo, que é calcular o que o exercício efetivamente pediu. Então, aqui a gente vai fazer o cálculo do número de mols do fosfato de sódio. Então, relembre, o exercício ele me forneceu o número de mols do hidróxido de sódio, NaOH. E foi pedido para eu calcular o número de mols do fosfato de sódio. Então, ele está destacado aqui em amarelo na equação. Então, aqui nós temos o hidróxido de sódio, que foi me dado o número de mols dele. E foi pedido para eu calcular para esse termo aqui, o fosfato de sódio. Para que serve a reação química balanceada? A reação química balanceada, ela me dá a proporção. É isso que você tem que entender. Você tem a proporção pela equação. Por exemplo, você sabe que 3 mols de hidróxido de sódio vão produzir 1 mol de fosfato de sódio. Então, é uma reação 3 para 1. Não significa que eu tenha 3 mols. Eu posso ter mais, eu posso ter menos, mas eu tenho a proporção que é 3 para 1. Então, se eu tenho pela reação química que 3 mols de hidróxido de sódio formam 1 mol de fosfato de sódio, a quantidade que o exercício me forneceu vai me dar uma quantidade X. Então, é isso que acontece. Lembre-se, a reação te dá a proporção molar, que no caso, para esses dois elementos destacados, é 3 para 1. Então, o que a gente sabe aqui? A gente representa aquilo que a gente tem, que é a proporção da estequiometria da reação, 3 mol de NaOH, me dá 1 mol de Na3PO4. Aí o exercício me falou que eu tenho 0,240 mol de NaOH. Isso é a quantidade que eu efetivamente tenho. Se 3 mols me dá 1, 0,240 mols vai me dar uma quantidade X. Então, aqui eu vou resolver por regra de 3. Basta que eu multiplique cruzado. Chegamos que 3x é igual a 0,240. Dividimos aqui os dois lados por 3, vai ficar que x é 0,240 divididos por 3. Resolvendo essa equação, 0,080 mols. Então, o que me diz? A reação me diz, deixa eu só voltar aqui um slide, que eu tenho 3 para 1. Então, 3 mols de hidróxido de hidróxido de sódio me dá 1 mol de fosfato de sódio. Agora, 0,240 vai me dar x. Então, eu fiz a continha e chego à conclusão que 0,240 mols de hidróxido de sódio fornecem 0,080 mols de fosfato de sódio, que é o Na3PO4. Viu que simples? Então, a ideia é bem simples, mas eu preciso entender que eu tenho que balancear a equação química e que a equação química me dá a proporção molar. Agora, é aquele momento que eu falo para você que está assistindo a aula, leia o enunciado do exercício, você precisa praticar. Você só vai aprender o cálculo estequiométrico efetivamente se você praticar. Então, aqui no exercício, dada a reação SO2 mais oxigênio, dando SO3. Aí está perguntando, quantos mols de oxigênio são necessários para produzir 6,76 mols de SO3? Então, pause o vídeo, tente resolver e, na sequência, confira com a minha resolução. Beleza? Então, o que eu sei aqui? A primeira questão que eu tenho que fazer, eu tenho uma equação química. Minha pergunta, ela está balanceada ou não?
Então, vamos analisar. Vou utilizar o caderno para resolver esse exercício aqui, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Vamos começar aqui. A minha reação química é SO2 mais oxigênio. Como aqui eu só vou fazer o cálculo, eu nem vou colocar os estados físicos, tá? Mas você sabe ali que é importante, né? Que gasoso, gasoso e gasoso aqui nesse caso, tá? Mas, vamos lá. SO2 mais oxigênio, formando o SO3. Então, analise. Eu tenho um enxofre, que é o S, 2 oxigênios mais 2 oxigênios, 4 oxigênios. Um enxofre, vou colocar um S ali que nem eu fiz no outro, e 3 oxigênios. Então, dá para ver que a minha reação está desbalanceada. E você, como um bom aluno, sabe como que balanceia. Nós vimos na aula passada. Então, é por tentativa e erro, certo? Aqui, se eu for analisar, eu tenho um enxofre aqui e um enxofre aqui, certo? Aí, o que acontece se a gente pensar na proporção aqui? Ele está 1 para 1 e tem o oxigênio em um monte de lugar, certo? Então, aqui, né, ficou complicado começar pelo enxofre, porque ele está exatamente 1 para 1. Qualquer número que eu colocar aqui, eu vou ter que colocar no enxofre de lá. Só que se eu colocar algum número aqui, ó, por exemplo, 1, eu vou multiplicar aqui por 3. E aqui tem 2, e aqui tem 2, eu tenho 4. Então, não é uma boa tentativa começar com 1. Então, vamos colocar 2, por exemplo. Vou colocar 2 e 2, porque eu tenho 2 enxofres de cada lado. Então, agora aqui eu tenho 2 SO3. Então, eu tenho 2 enxofres, 2 vezes 3, 6 oxigênios. Aqui, 2 enxofres, porque eu coloquei 2 dos dois lados, que ele está 1 para 1 na reação. 2 vezes 2, 4 oxigênios. Faltam quantos oxigênios para chegar em 6? Faltam 2, e aqui tem 2, então aqui fica 1. Então, mais 1. 1 vezes 2, 2, mais 2 oxigênios. Então, tenho 6 oxigênios dos dois lados. Então, aqui eu tenho minha reação química balanceada. 2 para 1 para 2. Beleza? Então, aqui está minha reação química balanceada. Vamos pegar aqui, ó, 2 mol desses para 1 mol desse para 2 mol desses. Agora, a pergunta é relacionada a quem? Vamos voltar aqui para o enunciado, ó. Quantos mols de oxigênio, quer saber o mol de oxigênio, são necessários para produzir 6,76 mols de SO3, ó. Então, a relação é desses dois. Então, eu vou ali para a minha reação balanceada, ó. Eu tenho esse termo e esse. Como é que você sabe, professor? Porque o enunciado pediu. Qual que é a proporção desse? 1 para 2. Então, aqui, o que me diz essa proporção? Só para você entender bem direitinho, tá? Ela me diz que 1 mol de oxigênio me dá 2 mols de SO3. Aí, o enunciado pergunta para 6,76 mols de SO3, quanto que eu tenho de oxigênio? Então, ó, 6,76 mols, tá? Mol de SO3 vão me fornecer quantos mols? Deixa eu fazer aqui, 1 mol de oxigênio. Vão me fornecer quantos mols de oxigênio? Tá? Então, aqui você calcula. Então, 1 e 2, gente, vem da proporção. Ó. Acompanha aqui, ó. 1 e 2 vem da proporção. Eu tenho 1 mol para 2 mols. A reação química balanceada me dá isso. Agora, o exercício está me pedindo para 6,76 mols, vão me dar X. Então, nesse caso, eu só preciso fazer aqui a regra de 3. Vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar aqui 2 vezes o X é igual a 6,76 mols. Então, X é 6,76 divididos por 2. Então, X vai ser 3,38 mols. Tá? Então, ó, entenda, 1 para 2 é a proporção da reação química. É a proporção estequiométrica. O exercício me fala, se eu produzir 6,76 mols de SO3, quantos mols eu precisaria de oxigênio? Faz uma proporção. A reação me dá que é 1 para 2. Aquilo que eu quero, o que eu desconheço é X. Então, por regra de 3, você conhece o cálculo estequiométrico. Não é difícil, mas você tem que entender as propriedades daquilo que nós estamos estudando, tá? Agora, vamos para um segundo exercício. Então, aqui nesse caso, analise aqui comigo. Eu tenho o gás metano, CH4, reagindo com oxigênio,
formando CO2 e água. Então, você já identificou que isso aqui é uma reação de que tipo? Uma reação de combustão. Lembre-se, a combustão é a reação de um combustível com oxigênio e vai formar CO2 e água. Então, isso aqui você já está careca de saber. Tá? Então, determine a relação à combustão do metano. O que está pedindo? Qual a quantidade de matéria? Então, a gente já viu, algumas aulas atrás, quantidade de matérias associada ao número de mols. Vamos chamar aqui de N. Tá? Então, qual a quantidade de matéria de oxigênio? Quero saber do oxigênio para produzir 6,75 mols de metano. Beleza? Primeiro item, metano e oxigênio. E a segunda pergunta, qual é a massa de água para que 6,75 mols de CH4 sejam completamente consumidos na reação? Então, aqui a primeira questão que a gente tem que ver é a reação química. A gente sabe que a reação química não está balanceada, tá? Você já sabe como é que faz isso, não vou ficar sendo repetitivo. Agora, a primeira pergunta quer saber o número de mols, igualzinho a gente fez anteriormente. O problema é essa segunda pergunta, porque o que ele me fala? Qual é a massa? O exercício quer saber qual é a massa em gramas. Até o momento, a gente trabalhou com o número de mols. Agora, nós temos algo diferente, algo relacionado à massa. Então, assim, um cuidado que aparece aqui para trabalhar com massa. A reação química fornece a proporção molar. Então, esse é um cuidado que você tem que ter, porque são coisas diferentes. Mol é uma coisa e massa é outra. Mas você sabe que eu já ensinei vocês há 2 aulas atrás que se você tem a massa, você tem o número de mols. Se você tem o número de mols, você tem a massa. Com um, você tira o outro. Então, nós vimos lá a reação que o número de mols é a massa pela massa molar. Ou você pode tirar por regra de 3, como é a forma que eu falei que preferia fazer. E a massa molar vem da onde? Da tabela periódica. Então, por meio da tabela periódica, você consegue fazer o que você precisa, fazer a conversão que você necessita. Beleza? Então, o que você tem que fazer aqui? Tem que tomar esse cuidado sempre, porque na letra B ele pede a massa. Para resolver esse exercício, a primeira questão que eu tenho que me preocupar é com o quê? Balanceamento, né? Espero que você tenha respondido isso. Deixa eu até fazer uma outra folha aqui, porque vamos precisar de mais espaço. Então, aqui a gente tem o metano, CH4, mais oxigênio, fornecendo CO2 e água, reação de combustão, tá? Como você já aprendeu a fazer o balanceamento, já focamos na aula passada e hoje eu retornei, eu vou colocar aqui direto. Um 2 aqui, um 2 aqui, ó. Então, um carbono de cada lado, 4 hidrogênios, 2 vezes 2, 4 ali. 2 vezes 2, 4 oxigênios, 2 no primeiro, 2 vezes 1 que dá 2. 2 mais 2, 4. Então, a reação aqui está balanceada. Beleza? Agora, a letra A do exercício, o que está me perguntando? Ó? Vamos aqui. Qual a quantidade de oxigênio? Ó? Oxigênio é o que quer saber. Dado que eu tenho 6,75 mols de metano. Então, aqui a letra A é tranquila. Ó? Ela quer saber quantos mols de oxigênio, tendo 6,75 mols de metano. Então, eu vou tirar a primeira informação. Ó, é metano e oxigênio. Não esqueça disso. Então, eu vou tirar da reação balanceada. O que a reação balanceada me diz? Gente, ó, é 1 para 2. Lembre-se disso, você não pode esquecer. Você tem a proporção de qual tipo? Molar. Então, eu fui bem repetitivo em relação a isso na aula de hoje. Você tem a proporção relacionada ao número de mols. Então, você tem a proporção molar, 1 para 2. Beleza? Agora, o que o exercício me pede? Eu tenho 4,75. Deixa eu só confirmar se o valor era esse mesmo, que de cabeça a gente não lembra. Não, 6,75 mols de metano, tá? Então, com 6,75 mols de metano, 6,75, eu vou ter uma quantidade X. Pode chamar de N também, porque N é o número de mols. Então, eu faço uma multiplicação cruzada, 6,75 vezes o 2, tá? Então, você pegue sua calculadora agora
e faça essa continha bem simples aí. Pega os 6,65 e multiplica por 2. Aliás, eu espero que você já tenha feito, né? Que agora você só esteja conferindo comigo. Então, essa resposta vai dar 13,5 mol ou moles. Beleza? Então, a letra A é super tranquila, ó. Perguntou a quantidade de matéria associada ao número de mols. N, tá? Então, a reação química me diz que 1 está para 2. Deixa eu destacar isso para você, porque isso é muito importante. A reação química me diz que 1 está para 2. Mas o exercício quer saber se eu tiver 6,65 de metano. Quanto que eu vou ter de metano? X, uma regra de 3. Agora, a segunda questão que vem o diferencial. A segunda questão que você tem que entender agora a diferença, tá? Eu vou até dar um espacinho aqui, ó, diferente. Vamos fazer aqui a letra B. Então, o que a letra B me pede agora? Então, vamos lá, pronunciado, a letra B. Qual é a massa em gramas de quem? De água. Então, eu quero saber a água. Necessário para 6,75 mols de metano, ó, 6,75 mols de metano. Então, agora eu estou relacionando o metano e a água, ó, este com este, tá? Relação do metano com a água. Quero saber a massa para a mesma quantidade de mols da letra A, só que agora não é com o oxigênio, é com o metano. Então, vamos lá. Agora lembre-se, a pergunta é a massa. Letra M de massa. Quanto que é essa massa? Não sei. Quem que está relacionando? Lembre-se, é a água e o metano. Então, a proporção molar da reação me diz que é 1 para 2. Gente, eu acabei de usar a ideia, proporção molar. Então, 1 mol está para 2 mols. Então, 1 mol de metano, eu não vou escrever metano. Vou colocar aqui do ladinho, CH4 e água. Então, pela equação química, ela me diz que 1 mol de metano está para 2 mols de água. Agora, eu tenho 6,75 mols de metano. Quanto que eu vou ter de água? Só que ele está pedindo a massa. Então, lembre-se, isso que você não pode errar, porque aqui está pedindo a massa. Mas aqui, pela equação, eu tenho uma proporção molar. Então, é muito simples. Faça o seguinte, calcule o número de mols, e daí você tendo o número de mols, você tem a massa. Então, 1 mol de metano está para 2. 6,75 mols de metano está para X. Vou chamar de N agora. N mols de H2O. Então, multiplica aqui cruzado. N vezes 1, N. 2,6,75. Então, fazendo a continha, eu vou achar aqui um valor, já que eu achei igual no anterior ali, né? A mesma conta. 13,5 mols, porque por coincidência a proporção aqui foi a mesma, 1 para 2 e 1 para 2. Tá? Então, achei o número de mols. É a resposta do problema? Você vai dizer para mim que não. Por que que não? Porque o exercício me deu a massa, eu achei o número de mols. Então, o que eu tenho que fazer agora? Você vai lembrar de 2 aulas atrás, se eu tenho mol, eu tenho a massa, se eu tenho a massa, eu tenho mol. Por quê? Pela massa molar. Vamos lembrar aqui da massa molar, gente. Da onde vem a massa molar? Da tabela periódica. Então, lembre-se que eu expliquei para vocês a diferença entre massa atômica e massa molar. Então, a água é H2O. Então, na tabela periódica, você vai ver que o hidrogênio é 1 grama por mol. E o oxigênio, 16 gramas por mol. Então, a massa molar da água é 1, só que eu tenho 2 oxigênios. 1 vezes 2 mais 16. Então, eu vou ter 18 gramas por mol. Então, a massa molar me dá o quê? Uma relação de grama-mol. Ou você usa a fórmula número de mols igual a massa por massa molar, ou faz por regra de 3 direto, como eu ensinei para vocês dos dois jeitos. Então, aqui a massa molar de água me diz que a cada 18 gramas de água, eu tenho 1 mol, porque 18 gramas por mol, eu tenho 1 mol de água. Agora, pela conta do exercício, eu calculei que eu tenho 13,5 mols. Eu só estou transformando o número de mols para massa. Se 18 gramas me fornece 1 mol, 13,5 mols vão me fornecer X gramas. Vou chamar de M aqui. M gramas de água. Faz regra de 3. 1 vezes M, M. 18 vezes 13,5. Então, a massa vai ser 18 vezes 13,5. 243
gramas. Então, essa aqui é a resposta da letra B. Gente, concentre aqui comigo. A ideia é exatamente a mesma. Tudo veio de regra de 3. Você tem que saber montar. Primeiro, quem com quem que está pedindo? Está pedindo metano, nesse caso, com a água. A equação química balanceada me dá a proporção molar. Gente, então vocês têm aqui a proporção molar. Então a proporção molar me diz que 1 mol de metano está para 2 mols de água. Eu tenho 6,75 mols de metano, vão me dar X mols de água. Achei o número de mols de água. Mas o exercício não me pediu o número de mols, me pediu a massa. Então eu já ensinei como é que fazia isso há 2 aulas atrás, certo? Se você tem a massa, você tem o mol. Se você tem o mol, você tem a massa. Só pegar a massa molar. Por isso que hoje eu falei para vocês, é importante você conhecer o assunto das aulas anteriores, que é balancear a equação química e saber a relação de mol. Mol para massa, e número de átomos, número de moléculas, como a gente já viu anteriormente. Então aqui nós resolvemos o exercício. Então isso aqui é um cuidado que eu deixo para vocês. Ó. Quando você for trabalhar com massa, por exemplo aqui, ó, o exercício anterior, ele me pediu aqui, ó, falou que tem 6,75 mols de CH4, mas ele podia ter me dado uma massa. Vou chutar um valor, por exemplo, com 35 gramas de CH4, quanto vão ser consumidas na reação? Você tem que entender que a reação ela me dá uma proporção molar. Então você tem que fazer uma conversão. Então cuidado para trabalhar com a massa na reação química. Então, por exemplo, se um valor foi fornecido em massa, certo? Você usa a proporção pela massa molar e calcula o número de mols. Aí você vai na equação, calcula o número de mols que saiu e se você precisar da sua resposta em grama, converte em grama. Então lembre-se, os dados na equação são fornecidos o número de mols. Então se você tem uma unidade diferente, por exemplo, grama, converte para mol, calcula, acha a resposta em mol. Se a resposta está sendo pedida em gramas, faz de novo uma conversão de grama para mol utilizando a massa molar. Então assim, ele parece difícil, mas não é. E por isso que você precisa praticar, para você entender bem como que faz esse procedimento. Tá? Então mais um exercício para você fazer, resolva e confira com a minha resolução. A pergunta aqui, ó. Considere a reação de hidrogênio com oxigênio para formar água. Então, isso aqui é uma reação bem tranquila, a gente já viu várias vezes, né? Então, assim, quer saber o quê? Quantos gramas, ó? Tá perguntando de gramas de água. Podem ser produzidos se o hidrogênio reage com 26 gramas de oxigênio. Agora, está pedindo em grama e me deu o dado em grama. Então, a primeira questão é escrever a equação química. Isso aqui é moleza. Você sabe que o hidrogênio nunca está sozinho na natureza, certo? Então, por causa disso, você vai escrever H2, tá? No estado gasoso. O oxigênio também nunca está sozinho na natureza, né? Ele está ou como oxigênio ou como ozônio. Então, o hidrogênio reage com oxigênio, formando a água. Então, é claro que você tem 2 hidrogênios aqui e 2 lá, 2 oxigênios aqui e 1 lá. Então, vamos colocar um 2 aqui na frente, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, então vou colocar um outro 2 aqui na frente. 2 oxigênios, aqui eu coloco 1. Essa é a reação química da água. Lembre-se, você tem a proporção molar, 2 mols de hidrogênio está para 1 mol de oxigênio, que está para 2 mols de água. Tudo em mol. Mol e mol. O exercício, vamos voltar ali para o enunciado, caso você tenha esquecido. Ó. Quantos gramas de água? Está perguntando da água, está se referindo a 26 gramas de oxigênio. Então, está perguntando quanto de água, então o que eu quero saber é esse termo aqui, ó, a água. E está relacionado com oxigênio, beleza? Então, essa que é a ideia. A ideia é simples, não tem que se preocupar, não tem que se estressar, que não é nada de outro mundo, beleza? Agora, o que acontece aqui? Vamos fazer uma análise, certo? Vamos conhecer aqui o nosso problema. Eu sei que eu tenho ali um valor que está me pedindo uma massa de água e eu tenho 26 gramas de oxigênio. Então, você sabe que pelo cálculo estequiométrico, você vem aqui no oxigênio e põe LX. Só que qual que é o primeiro problema aqui? Deixa eu escrever errado para depois corrigir.
Ó, então, 1 mol de oxigênio me dá 2 mols de água. Então, 26 gramas vai me dar X gramas? Não, né? Por que não? Porque aqui é mol e mol. Aqui é massa. Não posso usar mol com massa. Ou tem que estar tudo em número de mols, ou tem que estar tudo em massa. Então, aqui você sabe que você tem uma massa de oxigênio. Massa de oxigênio, que é 26 gramas. Beleza? E está perguntando a massa de água. A reação está me dando tudo em mol. Então, vou fazer uma conversão. É uma ideia simples. Olha só, então a primeira questão, veja aqui, ó, que é a ideia do slide que eu mostrei para vocês, ó. Entrou em massa, transforma em mol pela massa molar, certo? Então, o que acontece aqui? Vamos utilizar a massa molar. Eu sei que para o oxigênio, ele é o O2. Na tabela periódica, você vai ver que o oxigênio é 16 gramas por mol. O oxigênio, mas aqui eu tenho O2, tem uma molécula. Então, a massa molar do oxigênio é 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Isso aqui é a massa molar, que a gente já viu há 2 aulas atrás. Então, se em 32 gramas de oxigênio eu tenho 1 mol, isso aqui é proporção. 32 gramas eu tenho 1 mol, então em 26 gramas, que é o valor real que o exercício me deu, então isso aqui, ó, 32 gramas por mol é sempre para a molécula do oxigênio, do O2, 32 gramas do mol. Só que aqui eu vou ter 26 gramas, porque foi o que o enunciado me falou, eu tenho 26 gramas. Então, se 32 gramas me dá 1 mol, 26 gramas eu vou ter X, vou chamar aqui de N. Tá? Então, eu faço a multiplicação cruzada, grama com grama, mol com mol, aí pode, né? Então, 32 vezes N igual a 26. Então, o N vai ser o resultado de 26 divididos por 32. Então, isso aqui vai dar 0,18... desculpa, copiei errado, 18 não, é 81,25 mols. Gente, o que eu fiz? Eu não resolvi o problema ainda, eu só transformei de grama para mol. Então, pela massa molar, eu sei que 26 gramas me dá 0,8125 mol. Agora está tudo em mol. Por quê? O exercício está me pedindo da água. E pela equação química, eu tenho uma proporção molar. Você sabe que 1 mol está para 2 mols. Então, pela reação química, ó, 1 mol de oxigênio, tá, está para 2 mols, estão, né, para 2 mols de água. Agora, quantos mols eu tenho? Eu tenho 26 gramas de oxigênio, que equivale a 0,8125. Tá? Então, 0,8125 mols de oxigênio. Eu vou ter um valor X. Vou chamar aqui o número de mols da água. Vou chamar de N. Tá? Então, faz uma regra de 3 aqui. Multiplica cruzado, certo? N vezes 1 vai dar N. E esse valor ali vezes 2 vai dar 1,625 mols. De quem? De água, gente. Então, aqui que eu sei, ó, que pela equação química, 1 mol de oxigênio me dá 2 mols de água. 0,81125 mol de oxigênio vai me dar X, ou N. Então, para 0,825 mols de oxigênio, que é equivalente a 26 gramas, eu achei já o número de mols de água. Terminou o exercício aqui? Terminou? Não. Porque o enunciado não me pediu em mol, ele pediu em grama. Então, calculei na unidade diferente que ele pediu, vamos voltar ali para o slide anterior, ó. Foi exatamente isso aqui que a gente fez, tá? Acompanha aqui comigo, deixa eu até mudar de cor aqui, ó. Eu tenho a massa em gramas, que foi a massa de oxigênio, tá? Massa de oxigênio em gramas. Então, eu usei a massa molar e transformei em massa para mol de oxigênio. Com o número de mols pela equação química, eu achei o mol da água. Número de mols da água. Só que ele pede em massa. Aí é só pegar a massa molar e converter de mol para massa. No caso, a massa de água. É o que o exercício pediu. Então, é só um procedimento, na verdade, que você não precisa decorar. Você tem que entender. As unidades têm que ser coerentes. As unidades devem ter coerência. Então, aqui nesse caso, ó, eu achei esse número de mols
de água. Agora eu preciso achar a massa, certo? Então, como é que eu vou achar a massa de água? Você já sabe, eu falei várias vezes. Se você tem número de mols, você tem massa. Se você tem massa, você tem número de mols. De que maneira? Pela massa molar. Então, a água a gente já trabalhou com ela hoje, né? H2O. A gente já viu ali que a massa molar de água é 18 gramas por mol. Então, isso aqui me dá a proporção que veio da tabela periódica. Para água, a cada 18 gramas eu tenho 1 mol. Para 1,625 mols de água, eu vou ter X gramas, por um M aqui, ó. M vezes 1M, esse valor ali vezes 18, que vai dar 29,25. Vou arredondar aqui. Então, a massa, aproximadamente 29,3 gramas. E tá aqui a resposta do problema, certo? Então, aqui, ó, me forneceu a base para eu responder o exercício. Ou seja, 26 gramas de oxigênio vão ser equivalentes, se eu tiver 26 gramas de oxigênio e ele for colocado numa reação, vai produzir 29,3 gramas de água. Então é uma ideia simples, por isso que eu falei, o cálculo estequiométrico parece difícil, as pessoas costumam achar difícil, mas ele não é. Tem que fazer com calma, tem que fazer com cuidado e prestar bastante atenção nas unidades. Vamos aqui para mais um exercício, quase encerrando a aula de hoje. A reação de Termit é uma das mais espetaculares com chamas, fagulha e ferro fundido brilhante. Nessa reação, o alumínio reage com óxido de ferro 3, então o alumínio vai reagir ali com óxido de ferro 3, produzindo óxido de alumínio e ferro metálico. Então, o alumínio vai reagir com óxido de ferro, vai produzir óxido de alumínio e ferro metálico. Então, é gerado tanto calor nessa reação, quando ela ocorre, a liberação muito grande de calor. E o ferro se transforma e fica líquido. Tá? Então, certa operação de solda requer... o que a operação de solda requer? Pelo menos 86 gramas de ferro, toda vez que a solda é feita. Qual é a massa? Então, está perguntando a massa... Qual a massa de alumínio? Então, eu quero saber a massa do alumínio. E o número de moléculas de óxido de ferro, 3. Então, são duas perguntas. A massa de alumínio e o número de moléculas. Número de moléculas do óxido de ferro, 3. Então, aqui, ó, óxido de ferro 3 aqui, ó, tem óxido de ferro e aqui tem óxido de alumínio. Tá? Então, esse aqui é o óxido de ferro, porque ele tem o ferro ali, ó. Esse aqui é o óxido de ferro. E o outro ali, consequentemente, ó, óxido de alumínio. Tá? Então, alumínio... Eu fiz ali, mas não tem problema. Você entendeu, né? Então, óxido de ferro e óxido de alumínio. Então, ele está me perguntando a massa de ferro... Desculpa, a massa de alumínio... Aqui. E está me perguntando também o número de moléculas de óxido de ferro 3, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para resolver esse exercício você já sabe, já está careca de saber, que é fazer o balanceamento da equação química, né? Primeiro, você sempre deve checar se a reação química está ou não balanceada. Então, vamos aqui escrever a reação química. Alumínio mais ferro 2O3, o óxido de ferro 3, né? E o Al2O3 mais ferro. Então, aqui eu tenho uma reação química. Tá? Atente-se para os estados, aqui eu nem vou colocar, mas está tudo sólido, só o ferro que fica líquido, porque tem uma liberação muito grande de calor. Tá? Então, vamos analisar se a reação está balanceada. Então, aqui eu já vejo que não. Porque eu tenho 2 ferros aqui, e aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho alumínio 2, e o oxigênio 3, o oxigênio está igual. Essa equação já dá para ver que ela é bem fácil de balancear. Por quê? Vamos analisar o seguinte aqui, ó. Se eu tenho alumínio 2 aqui, ó, ele está sozinho aqui, eu posso pôr um 2. Se eu tenho um ferro 2 aqui, ó, posso colocar um 2 aqui. Certo? Ó, então aqui ficaram 2 alumínios, 2 ferros, 3 oxigênios. Nos produtos, ó, alumínio 2, então 2 alumínios,
2 ferros e três oxigênios. Beleza, super tranquilo. Tá? Então aqui a minha reação está balanceada. Então você tem a proporção. Pergunto para você qual proporção mesmo que você tem pela equação? Proporção molar, associada ao número de mols. Então aqui é 2 para 1 para 1 para 2, certo? Agora o enunciado me deu valores, vamos anotar. Então aqui na letra A, vamos fazer aqui a letra A. Deixa eu achar uma cor aqui, letra A. Tá? Então, quer saber a massa, deixa eu só voltar lá que eu até já esqueci. Quer saber a massa de alumínio, beleza, a massa de alumínio em 86 gramas de ferro. Então, aqui ó, você vai ter 86 gramas desse ferro aqui, ó. Você quer saber quanto de alumínio em massa. Então, o que eu sei que eu tenho que fazer aqui? Eu vou precisar das massas molares, porque eu tenho uma massa de ferro. Quanto que é essa massa de ferro? 86 gramas. Beleza? Então, eu tenho 86 gramas de ferro. Mas eu sei que pela equação eu tenho uma proporção molar. Então, eu tenho que saber quem? A massa molar do ferro. Então, quanto que é a massa molar do ferro? A massa molar do ferro é 55,845. Vou arredondar aqui para 56. Tá? Então, da tabela periódica, a massa molar do ferro é 56. O quê? Gramas por mol. Mas como eu vou precisar também, eu já vou informar para vocês a massa molar do alumínio, que vem da tabela periódica. A massa molar do alumínio, que a gente vai usar também na sequência, vou anotar aqui do lado. Massa molar do alumínio é 26,98, né? Então, muitas vezes a gente já usa arredondado, 27 gramas por mol, massa molar. Então, não é que eu tenho 56 gramas e nem 27 gramas, é a proporção. Então, ó, a tabela periódica me diz que em 56 gramas de ferro, eu tenho 1 mol. Agora, quanto que efetivamente eu tenho de ferro? 86. 86 gramas de ferro vai ter um número de mols de ferro, vou chamar aqui de N, de X. Multiplica cruzado, então você vai chegar que o N vai ser 86 divididos por 56, tá? Então, basta você fazer esta continha, 86 divididos por 56, então 86 divididos por 56, fiz aqui na calculadora agora, vai dar 1,54 aproximadamente mols. Gente, o que eu fiz? Analise, ó. Eu tenho 86 gramas de ferro. Eu só transformei para número de mols, usando dados da tabela periódica. Tá? Agora, o exercício, ele quer saber quanto de alumínio eu vou precisar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu transformei em massa para mol. Agora, eu posso usar a proporção molar. Olha o seguinte, certo? Veja aqui, ó. Você tem a massa de ferro e você quer saber de alumínio. Mas aqui eu tenho o número de mols. Eu sei que é uma reação 2 para 2, ó. 2 mols de ferro estão para 2 mols de alumínio. Como que eu sei isso? Pela tabela periódica. 2 mols de ferro estão para 2 mols de alumínio. Agora eu tenho 1,54 mols de ferro. Quanto que eu vou ter de alumínio? Na verdade, observe que ele vai ser igual. Se está 2 para 2, significa que em relação de mols, na massa, eles são iguais. 2 mols de ferro me dá 2 mols de alumínio. Se eu tenho 1,54 mols de ferro, eu vou ter 1,54 mols de alumínio. Então, 1,54 mols de alumínio. Tá? Então, a reação 2 para 2, eles estão na mesma proporção. É isso que quer dizer. Só que o exercício me pediu a massa do alumínio. Eu achei pela equação química o número de mols. Então, agora basta utilizar a massa molar. Eu já não mostrei para vocês aqui anteriormente que para o alumínio a massa molar é 27 gramas por mol. Professor, de onde você tirou isso? Você sabe que foi da tabela periódica. Então, aqui, da tabela periódica, ela me diz que o alumínio, cada 27 gramas, eu tenho 1 mol.
Então, 1,54 mols de alumínio, 1,54 mols, eu vou ter X gramas. Vou colocar M porque é M de massa, tá? M vezes 1, M. Então, aqui vai ser 27 vezes 1,54. Então, pega 1,54 e multiplica por 27. Vai dar, vou arredondar aqui, vai dar aproximadamente 41,6 gramas. Tá aqui, ó, resposta da letra A. Beleza? Essa é a resposta da letra A, gente. Super tranquilo. Só usamos relações de regra de 3, você tem que entender. Então, você tem em grama de ferro, você transformou em mol, para utilizar a proporção molar da equação. Fez pela equação química a proporção molar, achou o número de mols, o exercício pediu em gramas, calculou em gramas. Essa foi a letra A. Agora, vamos lá para a letra B. Aqui você vai ter que lembrar de um detalhe. Nós vamos devagar aqui, ó. Qual é a massa de alumínio e o número de moléculas de óxido de ferro 3? Esse aqui, ó, é o óxido de ferro 3. Quer saber o número de moléculas? Ainda na mesma situação de 86 gramas. Então, vamos devagar. Tá? Mas agora é em relação a quem? Quem está sendo relacionado nessa segunda questão? É o ferro, que foi aquela massa que entrou, agora com óxido de ferro 3. Sei que é 1:2 a proporção molar. Certo? Então, aqui, ó. Vou até reescrever, ó. O Fe2O3, tá? Aqui tem 1 mol na frente, está para 2 mols de ferro, pela reação química. 2 mols de ferro, 1:2. Tá? Você tem a massa de alumínio. Desculpa, perdão. Você tem a massa de ferro, que é 86 gramas. Eu já sei que 86 gramas me dá 1,54 mols. Ó, no exercício anterior era 2:2. Agora é 1:2. Então, 1 mol de óxido de ferro 3 está para 2 mols de ferro. Você já sabe pelo exercício anterior que 86 gramas de ferro equivale a 1,54 mols. Então, 1,54 mols vai dar X. Então, 2x é igual a 1,54. Então, o x vai ser 1,54 divididos por 2, 0,77 mols. Então, gente, 86 gramas de ferro, que equivale a 1,54 mols. 1,54 mols de ferro, eu vou precisar de 0,77 mols de óxido de ferro. Só que agora que vem um grande detalhe que você vai precisar lembrar. O que o exercício me pediu, tá? Ele quer saber o número de moléculas. Qual é o número de moléculas do óxido de ferro 3? Ah, professor, não tem o número de mols, já não é o número de moléculas? Não, porque você sabe, você prestou bastante atenção na minha aula e você sabe que o número de moléculas, o número de átomos é sempre constante para 1 mol, que a nossa referência é o carbono. De quem que eu estou falando? Do número de Avogadros. Quem dá número de moléculas ou número de átomos é o número de Avogadro. Então, o que a gente precisa guardar aqui? Eu estou calculando para o Fe2O3, óxido de ferro 3. Eu tenho 0,77 mols. É o que eu calculei o número de mols. Mas eu preciso do número de mols, eu preciso do número de moléculas. Então, ó, Fe2O3. Eu fiz as continhas ali, né, com vocês, e a gente achou que a massa de óxido de ferro, desculpa, massa não, o número de mols do óxido de ferro é 0,77 mols. Só que ele pediu o número de moléculas. Aí você tem que lembrar o número ou a constante de Avogadro. O que ela me diz? Que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui é a proporção que vem do número de Avogadro. 1 mol, como massa molar, a proporção, grama por mol. Mas quanto efetivamente que eu tenho de óxido de ferro 3? Eu tenho 0,77.
Então, 0,77 mols vão me dar X. Multiplica cruzado. X vezes 1x, 0,77 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, é só fazer a continha, tá? 0,67 vezes 6,02 vai dar 4,64 mais ou menos, tá? Então, o número de moléculas vai ser aqui 4,64 vezes 10 a 23 moléculas. Então, lembrem-se que a gente viu isso anteriormente já, certo? O que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, mas pela equação química, nessa quantidade de ferro, eu tenho 1,54 mols de ferro. E o ferro para o óxido de ferro é 1 para 2, ou seja, eu tenho metade da proporção em mols. Então eu sei que se eu tenho 1,54 mols de alumínio, eu tenho metade do número de mols de ferro, certo? Então 1,54, se você dividir por 2, ele vai dar 0,77. Então você achou que você tem 0... Opa, desculpa, estou vendo errado aqui, né? Aqui, ó. Se você tem 1,54 mols de ferro, que é equivalente a 86 gramas, você tem 0,77 mols de óxido de ferro 3. Mas ele não está perguntando o número de mols, ele está perguntando o número de moléculas. Então você sabe que você já viu aqui comigo que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Em 0,77 mols eu tenho X. Então cuidado com isso, gente. Cuidado, façam com atenção, certo? Façam com atenção. Pedir o número de moléculas ou o número de átomos, tem que usar o número de Avogadro. Por isso que há 2 aulas atrás eu falei que era importante você entender os conhecimentos. Então, gente, essa primeira parte de cálculo estequiométrico, nós paramos aqui. Não pense que é difícil, porque não é. Você consegue aprender, você tem capacidade, você tem potencial para isso. Você só precisa fazer com atenção e entender os conceitos de transformação, de massa molar para mol, de mol para massa, saber que o número de moléculas, o número de átomos vem do número de Avogadro e saber que a reação química me dá uma proporção molar. Se você usar a reação química, você tem que usar tudo em número de mols e depois converter naquilo que você precisa. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje.